Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Um tipo de futuro anticristo. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será predições proféticas cumpridas com exatidão. Em segundo lugar, vamos falar sobre o caráter perverso de Antíoco Epifânio. Em terceiro lugar, vamos falar sobre Antíoco Epifânio, tipo do anticristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Predições proféticas cumpridas com exatidão. O capítulo 11 do livro de Daniel traz em seu bojo revelações detalhadas da historicidade humana, especificamente sobre as guerras entre a Síria, Reino do Norte, e o Egito, Reino do Sul. Fala também Daniel capítulo 11 sobre o domínio avassalador de Antíoco IV Epífanes sobre Israel. E como último assunto, na última parte do capítulo, fala sobre o anticristo, que aparecerá nos últimos dias da nossa era. Vamos então estudar sobre as predições proféticas cumpridas com exatidão, registradas no capítulo 11 de Daniel. Daniel, capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tomando forte, pois suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. A história real nos mostra que os 3 reis da Pérsia foram Cambises II, que reinou de 530 a 522 a.C., Gálmata, que reinou em 522 a.C., Dario I, que reinou de 522 a 486 a.C., e o quarto rei foi Xerxes I, que reinou de 486 a 465 a.C., que então acumulou riquezas por 4 anos e fez então guerra. Desafiou a Grécia através de uma guerra. Daniel, capítulo 3, versículos 4, diz assim: Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Na Grécia surge um rei poderoso, chamado Alexandre o Grande, que morreu prematuramente aos 33 anos de idade, e o seu reino foi dividido pelos seus generais Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu, que não eram de sua descendência. Seleuco, da Síria, formou então o Reino do Norte, e Ptolomeu, do Egito, formou o Reino do Sul.
Estes foram os dois generais mais fortes, que formaram dois reinos e a partir daí passaram a entrar em sucessivas guerras. Daniel, capítulo 11, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: O rei do sul será forte, como também um de seus principais. Estes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Ptolomeu I Sóter, que reinou de 323 a 280 a.C., rei do Egito, Reino do Sul, era muito poderoso. Seleucos I Nicator, 312 a 281 a.C., rei da Síria, portanto, Reino do Norte, foi destituído do seu reino por um general de Alexandre o Grande, tendo fugido para o Egito, onde foi acolhido por Ptolomeu I Sóter, que o ajudou a reconquistar o Reino do Norte, e assim Seleucos I Nicator tomou o Reino do Norte, sírio, que se tornou muito mais forte que o Reino do Sul, o Egito, dando origem então a um antagonismo entre os dois reinos. Daniel, capítulo 11, versículo 6 diz assim: Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou, possua naqueles tempos. Em 250 a.C., o rei Ptolomeu Filadelfo, do Egito, Reino do Sul, e o rei Antíoco II Teos, da Síria, Reino do Norte, fazem uma aliança com o casamento do rei Antíoco II Teos com Berenice, filha do rei Ptolomeu II Filadelfo. Antíoco II era casado com Laodice e se divorcia dela para casar com Berenice. Com a morte de Ptolomeu II Filadelfo, Antíoco se separa de Berenice e reata seu casamento com Laodice, que, com ódio no coração, manda matar Antíoco, Berenice, o filho deles e todos os criados de Berenice. Vamos fazer uma leitura agora de Daniel capítulo 11, versículos 7 a 9, onde nós estamos vendo as predições proféticas de Daniel capítulo 11 com relação às sucessivas guerras entre o reino do norte, a Síria, e o reino do sul, o Egito, como descendência, ou melhor dizendo, como divisão do reino da Grécia, depois da morte de Alexandre o Grande. Daniel capítulo 11, versículos 7 a 9 diz assim: Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o reino do norte.
Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Em resposta ao que Antíoco II Teos tinha feito, o rei Ptolomeu III Evergeta, portanto outro rei, Reino do Sul, que reinou de 245 a 221 a.C., filho de Ptolomeu II Filadelfo, irmão de Berenice, invadiu a Síria, Reino do Norte. Governada então por Seleucus II Calínico, para vingar a morte de sua irmã. Dominou boa parte territorial do Reino do Norte e levou as imagens, objetos e utensílios consagrados aos deuses sírios para o Egito. Daniel, capítulo 10, capítulo 11, versículos 10 a 14, diz assim: E seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o reino do norte tornará, e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa, com grande exército e abundante provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o seu povo se levantarão para cumprirem a profecia. Entretanto, cairão. Os dois filhos de Seleuco II Calínico, rei do norte, cujos nomes eram Seleuco III Serano e Antíoco III o Grande, continuaram a guerrear contra o rei do Egito, reino do sul. Ptolomeu IV Filopator, que obteve uma grande vitória sobre Antíoco III o Grande, e sobremaneira se exaltou por esta vitória. Porém, apesar de derrotado, Antíoco III o Grande equipa o seu exército para um novo ataque contra o Império Ptolemaico. Vamos agora fazer uma leitura em Daniel, capítulo 11, melhor dizendo, versículos 15 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Antíoco III, o Grande, ataca o rei Ptolomeu V Epífanes do Egito, reino do sul, conquistando então as terras de Israel. Daniel capítulo 11, versículo 17 diz assim: Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino.
Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Antíoco III, o Grande, faz uma aliança com o rei Ptolomeu V Epífanes, do Egito, Reino do Sul, casando-se com Cleópatra. Daniel, capítulo 11, versículos 18 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e assim fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Antíoco III, o Grande, busca ampliar as conquistas territoriais. Porém, Roma entra no cenário e o general romano Pompeu conquista a terra gloriosa da Palestina, tomando-a do domínio de Antíoco III, o Grande, que deixa o poder derrotado pelo Império Romano. Daniel, capítulo 11, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Seleucus IV Filopator assume o poder da Síria, Reino do Norte, e impõe pesadas taxas para Israel pagar. Mas em poucos dias foi destituído da posição de rei. E, finalmente, para estas predições proféticas com relação às guerras entre o Reino do Norte, a Síria, e o Reino do Sul, o Egito, nós temos no capítulo 11, versículos 21 de Daniel, o seguinte registro. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Surge Antíoco Epífanes, ou Antíoco IV Epífanes, que busca a conquista de território dos reinos vizinhos. Porém, sofre a resistência do ascendente Império Romano, mas domina Israel com mão de ferro. Portanto, aí nós tivemos uma visão geral das guerras impetradas entre os reinos do norte, a Síria, e o reino do sul, que Daniel registrou em seu capítulo 11, do versículo 3, ou melhor dizendo, do versículo 1 até o 21º versículos. Quando então nós temos o advento de Antíoco Epifânio. Vamos então passar agora para o item 2 da lição. O caráter perverso de Antíoco Epifânio. A perseguição de Israel por Antíoco Epífanes. O rei Seleucida Antíoco IV Epifânio reinou na Síria entre 175 a 164 a.C. Nesta época, a Síria dominou toda a Palestina e Antíoco IV Epífanes perseguiu
implacavelmente os judeus. A história registrou que este rei, entre as mais diversas atitudes abomináveis e de blasfêmias que tomou contra o povo de Deus, nós podemos citar agora. Em primeiro lugar, ele se engrandeceu, declarando-se ser o próprio Deus, ao ponto de mandar cunhar moedas, onde de um lado da moeda foi posto a sua efígie e do outro os dizeres: do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz vitória. Antíoco IV Epífanes impôs a sua religião como padrão e determinou que quem tivesse posse da palavra de Deus e observasse a lei de Deus seria punido com a morte sumária, no que resultou na morte de mais de 80.000 judeus. Antíoco IV também proibiu e fez cessar os sacrifícios no templo. No ano de 169 a.C., saqueou seus objetos e utensílios e praticou atos de extrema profanação do local sagrado, onde mandou matar um porco, animal imundo para os judeus, borrifou seu sangue no altar, espalhou o excremento do porco em toda a extensão do santuário e ainda obrigou aos judeus a comerem a carne do porco sacrificado. Antíoco Epifane também mudou o nome do santuário de Jerusalém para o templo de Júpiter Olímpico e edificou altares aos ídolos, sacrificando porcos e reses para estes ídolos. Blasfemou também contra Deus, contra o culto ao Senhor e contra o povo de Deus, e vendeu como escravos mais de 40.000 judeus. O tempo de opressão de Antíoco IV sobre os judeus, considerado pela maioria dos estudiosos da Bíblia, foi de 2.300 dias, ou seja, aproximadamente 7 anos. Todos estes atos provocaram a rebelião da família dos Macabeus, que buscavam resgatar a liberdade do povo judeu e, consequentemente, a purificação do templo do Senhor. Em Daniel, capítulo 11, versículos 21 a 35, nós temos o aparecimento de Antíoco IV fazendo guerra ao reino do sul, bem como também dominando Jerusalém e cometendo todas estas atrocidades que acabamos de ler. Vamos então fazer uma leitura de Daniel capítulo 11, versículos 21 a 35, que mostra a figura de Antíoco IV Epifanes. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 11, versículos 21 a 35. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais,
repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha, com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque veio contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisanjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Portanto, nesta passagem, nós fizemos uma leitura do aparecimento de Antíoco IV Epífanes, que continua as suas guerras contra o reino do sul, que também invade Jerusalém e provoca todas as abominações, inclusive, como nós já falamos, matando um porco no altar do Senhor. Mas ele sofre também uma resistência do Império Romano, que já começa a ascender. Vamos agora para o item 3 da lição. Falar sobre Antíoco Epifânio como um tipo do anticristo. Nós já estudamos no capítulo 8 do livro de Daniel importantes características do anticristo como pessoa. Nós continuaremos agora no capítulo 11, enumerando diversas características deste mensageiro de Satanás para os últimos dias. Antes, vamos fazer uma leitura em Daniel, capítulo 11, versículos 36 a 45, que aponta agora para o anticristo, não só com relação às suas características, mas também o que ele vai fazer nos últimos dias, quando quebrar a aliança, o pacto com o povo de Israel. Daniel, capítulo 11, versículo 36 diz: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus.
porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconheceram, multiplicar-se-á a honra, e falou-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado, e sairá com grande furor, para destruir e exterminar muitos. Amará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Vamos então ver as características do anticristo, segundo Daniel, capítulo 11. Em primeiro lugar, ele usará de engano e será forte com pouca gente. É o que nós podemos ler no versículo 23, que diz: apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Em segundo lugar, profanará o santuário, tirará o sacrifício diário, e será uma abominação desoladora. É o que nós podemos ler no versículo 31, que diz: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O anticristo também perverterá muito com lisonjas, isto é, louvor fingido. É o que nós podemos ler no versículo 32, que diz: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Matará a muitos pela espada e pelo fogo. É o que nós podemos ler no versículo 33, que diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. O anticristo também matará os sábios. É o que está no versículo 35, que diz: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O anticristo será contra tudo que é de Deus, e se engrandecerá e será próspero. É o que diz o versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não respeitará nem a sua própria religião, e nem mesmo o desejo de mulheres. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 37, não terá respeito aos deuses de seus pais,
nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Não tentará destruir o povo glorioso de Deus, mas a um só tempo será aniquilado. Versículo 45 diz assim: armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Continuando ainda com as características do anticristo, que nós vimos então em capítulos anteriores de Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8 e também no capítulo 11, nós temos que o anticristo, será altamente intelectual. Terá uma excelente oratória. Será um líder político mundial. Possuirá grande capacidade de negociação e habilidades comerciais. Será um grande estrategista militar. Terá excelente aptidão administrativa. Será exitoso em religião. E por fim, honrará a Satanás. É o que nós podemos ler em Daniel, capítulo 11, versículo 38. Capítulo 11, versículo 38, que diz: mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Portanto, aí está o perfil do anticristo, que aparecerá nos últimos dias da nossa era, tendo sido então profetizado por Daniel neste capítulo 11, segundo a visão revelada pelo Senhor Jesus através do anjo. Concluindo a aula de hoje, o princípio primordial deste capítulo 11 do livro de Daniel é demonstrar que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, pois é Ele que muda os tempos e as horas. É Ele que remove os reis e estabelece os reis. É Ele que intervém na história, demonstrando a sua soberania e o seu domínio sobre tudo e sobre todos. E assim, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.